O próximo orador é líder de desenvolvimento back-end e co-apresentador do podcast Laravel Portugal. Colabora em vários projetos de software código aberto. Desde 2008 que trabalha com tecnologias relacionadas com a web, tais como Symfony, Laravel, CodeIgnite e muitas outras. Sente-se extremamente confortável com DevOps, especialmente com Docker. Nesta talk vais aprender Practical Dockers for Developers. Deem as boas-vindas a José Postiga. Olá a todos, bem-vindos à minha talk Practical Dockers for Developers. O objetivo desta talk é demonstrar como podemos configurar as nossas máquinas locais utilizando Docker, de forma a ter uma experiência de utilização nativa sem a necessidade de instalar qualquer dependência específica a um projeto local. Esta talk vai utilizar o contexto de desenvolvimento web, que penso ser um dos contextos mais gerais para o uso de Docker, mas nada impossibilita a aplicação das abordagens aqui descritas para outros contextos, como aplicações compiladas. Antes de avançarmos, deixem-me apresentar. Sou José Postiga, Lead Backend Developer na InfraSpeak. A InfraSpeak desenvolve uma plataforma inteligente dedicada a auxiliar equipas de manutenção em todo o mundo a gerir todos os seus ativos e planear manutenções programadas e corretivas. Temos mais de 40 mil equipas que dependem da nossa plataforma. Esta plataforma está assente em diversas tecnologias, como Docker, e desenvolvida com serviços em PHP, JavaScript, Python e R, por exemplo. Estamos em expansão e estamos ativamente a contratar para a nossa equipa de engenharia. Acedam a careers.infraspeak.com e venham ajudar-nos a automatizar o mundo da manutenção técnica. Temos desafios incríveis nas áreas de desenvolvimento, performance, arquitetura, machine learning e big data. Nós amamos Docker. Aliás, amamos tanto que usamos em desenvolvimento, em staging, produção, pipelines, basicamente em tudo que temos que correr aplicações, corremos a Docker para executá-las. A esta altura do campeonato, espero que já tenham ouvido falar de Docker. Mas o que é Docker? Tenham calma. Isto não é uma apresentação de introdução ao Docker. Não vamos aqui discutir em que se diferencia das máquinas virtuais. No entanto, para aqueles que não estão familiarizados com Docker, no modo muito simplificado, podemos dizer que se divide em 4 principais tópicos. Temos as imagens, que são snapshots do estado de um sistema. Os containers, que são as instâncias de execução das imagens e são imutáveis. Não no sentido de que não possam mudar os seus conteúdos, mas mais no sentido de que são efêmeros e que, se destruídos, tudo o que foi modificado durante a sua execução pode ser perdido. A única fonte de verdade para um container é a imagem que o compõe. Temos também as networks, responsáveis por controlar quais containers comunicam e com que outros containers. E, finalmente, temos os volumes. É a forma mais comum que existe de persistir dados gerados durante uma execução de containers. Com isto, containers podem ser destruídos e reconstruídos sem preocupação pela persistência de dados. Imaginem terem um container que corre uma instância de uma base de dados e que por algum motivo vai abaixo. Sem volumes, todos os dados desse container seriam perdidos, o que seria uma catástrofe. A utilização destes 4 componentes permite-nos literalmente correr qualquer tipo de programa na nossa máquina local, sem que tenhamos de nos preocupar sobre dependências, bibliotecas, binários, configurações de sistema e outros passos técnicos que teríamos que nos preocupar em executar previamente e na ordem correta. Graças a esta tecnologia, podemos executar com bastante simplicidade um script de uma determinada linguagem, numa determinada versão, em apenas uma linha. Imaginem o quão mais simples fica correr, como veem no exemplo, um script na versão 8.0 da linguagem PHP. Separei no exemplo o comando em várias partes para podermos analisar os 4 componentes em ação. Na primeira parte temos a indicação de que queremos correr um container Docker, através do comando docker run. O --rm que vem é para questões de limpeza, na medida em que o container, após terminar de executar, é imediatamente removido e destruído. Isto poupa-nos recursos na nossa máquina local. Na segunda parte, temos a indicação de que o container deverá estar ligado à network do host, que é a nossa máquina local. Isto permite acesso por parte do container a todas as configurações de networking que temos. Por exemplo, túneis SSH e a outros serviços locais que possamos ter instalados e queremos que esse container tenha acesso. A terceira parte são os volumes.
Neste caso, queremos que o conteúdo da pasta onde o script está a ser executado seja mapeado para uma pasta chamada op dentro do container. A quarta parte indica qual a imagem que queremos que o container execute. Utilizar outra imagem ou versão da mesma imagem é tão simples como mudar esta parte do comando. Não há aqui mais questões sobre que versões utilizar, conflitos, nem o trabalho de instalar todas estas dependências. A imagem já conterá tudo o que é necessário para que o container seja executado. Por fim, temos o comando que queremos executar dentro do container. Aqui estamos a consultar a versão da linguagem para confirmar que bate certo. Conforme podem ver, do lado esquerdo, temos o comando mostrado anteriormente, mas do lado direito podem confirmar que, da mesma forma, com a mesma rapidez e menos facilidade, consegue-se executar outras linguagens em diferentes versões. No entanto, as linguagens não estão instaladas na máquina local. Conforme podem ver aqui do lado direito, estamos a executar até Go, okay? E não tenho o Go instalado na minha máquina. Visto que um comando tão simples como mostrado anteriormente, consegue diminuir drasticamente o tempo de preparação de um sistema, o que permite ao developer rapidamente usufruir de várias ferramentas em questões de segundos. Isto em épocas de pré-Docker, o que me levou menos de 30 segundos a produzir, poderia-me levar horas a fazer. E existe uma forma bastante eloquente e simples de dar uma experiência nativa de execução de scripts ou programas como se estivessem instalados na nossa máquina. Podemos utilizar variáveis de ambiente path, existente em todos os sistemas operativos, em conjunto com algum shell scripting. Mas primeiro, o que é o path exatamente? Segundo a definição oficial, path é a variável de ambiente utilizada no nosso sistema para procurar um comando que estamos a querer executar. Aqui, expomos alguns desses locais pré-definidos que são automaticamente carregados pelo sistema. Ao inserirmos comandos como ls, ou cd, ou até mkdir, o nosso sistema vai procurar por ordem em todas estas pastas pré-definidas, até encontrar um script com o nome do programa que queremos executar. No entanto, o que muitos developers não sabem é que vários sistemas, principalmente Unix, ou se usarmos Bash ou Z-Shell, têm a possibilidade de carregar pastas específicas para dentro deste path. O ficheiro profile é um ficheiro carregado quando efetuamos login no nosso sistema, principalmente em sistemas baseados em Unix. O que temos aqui exposto, do lado esquerdo, são 3 condições lógicas, mas apenas as últimas 2 é que nos interessam. Nestas verificações, o sistema vai tentar carregar pastas para o path, caso estas existem. Isto permite-nos utilizar tais pastas para depositar os nossos scripts que contêm comandos idênticos ao que vimos há pouco. Nomeá-los da mesma forma, com a versão nativa. Na prática, vai executar depois containers Docker. Apesar de muito útil, esta abordagem apenas nos leva até um certo ponto. A não ser que tenhamos N scripts para cada possível combinação de aplicações e versões que queremos correr, em casos em que queremos correr scripts com uma versão ou composição específica, por exemplo, com volumes ou networks diferentes, ficamos com outro tipo de complexidade, parâmetros e argumentos a fornecer aos scripts a executar. Na maioria dos casos, quando esses detalhes importam, é quando estamos num contexto de projeto. Felizmente, existe uma componente de Docker que nos pode ajudar a simplificar todo este processo. É o Docker Compose. Para quem não conhece o que é Docker Compose, muito resumidamente posso dizer que é uma forma de descrever a infraestrutura de um projeto em código. Utilizando um ou vários ficheiros YAML, conseguimos compor os serviços que prefazem um determinado projeto, ou stack, como lhe chamamos. Como podem ver na direita, conseguimos descrever que um determinado projeto é composto por um Web Server Caddy, PHP na versão 7.4 que vai interpretar um código que está mapeado na mesma pasta que temos este ficheiro para uma pasta específica no container e que também detém uma instância de PostgreSQL versão 13. Vemos todas as componentes que temos vindo a utilizar no comando Docker, mas como é que isto nos simplifica o processo mesmo? Ao utilizar o comando Docker Compose, podemos tirar proveito de toda a descrição e configuração que vimos no slide anterior.
E como veem no ecrã, podemos simplesmente indicar qual o serviço que queremos correr determinado script. Aqui estamos a indicar que queremos correr o script php-v num serviço denominado app. Todas as restantes configurações, seja de volumes, de networks e afins, são obtidas através do ficheiro de configuração YAML que vimos anteriormente. Desta forma, fica simples correr scripts em projetos que tenham particularidades muito específicas e que os scripts globais não têm a capacidade de dar resposta de uma maneira simplificada. Mas podemos não ficar por aqui. Apesar da utilização das stacks e do Docker Compose simplificar imenso o comando que podemos executar, com as mesmas vantagens de utilização de Docker para correr as nossas aplicações, existe uma abordagem que pode ajudar a dar continuidade na experiência nativa que tínhamos com os scripts globais. Através do uso de Virtual Environments, conseguimos facilmente carregar e descarregar caminhos específicos para o path. Como podem ver, em localizações do host, onde não temos Virtual Environments configurados, o meu script global chamado PHP aponta para a tal pasta de utilizador .local/bin que tínhamos nos slides atrás. No entanto, quando entramos num projeto que tem Virtual Environments configurado, o mesmo script, com o mesmo nome, aponta para uma pasta específica dentro desse projeto. Utilizando o conhecimento anteriormente obtido, esse script pode estar a usar comandos de Docker, mas utilizando um dos serviços descritos no ficheiro de Docker Compose. Ao utilizar esta combinação poderosa de scripts globais e Virtual Environments, podemos tirar o maior partido do poder que Docker nos proporciona, e sem pensar muito em que dependências ou versões temos que instalar no sistema. Na InfraSpeak temos usado imenso esta abordagem, tanto que as configurações dos computadores dos nossos developers passam pela simples instalação de Git e Docker. E depois temos a configuração de scripts globais para que possamos rapidamente e facilmente trabalhar com as linguagens que usamos sem pensar muito em como funcionam, mas, em background, é Docker que nos proporciona essa liberdade. Mas após tomar consciência de todo este poder que a combinação de Docker, Paths, Shell Scripts, Docker Compose e Virtual Environments nos proporcionam, ficámos curiosos sobre se é possível chegar ao mesmo patamar, mas em questões de disponibilidade e processamento de pedidos de várias stacks. Stacks, lembrem-se, são os nossos projetos locais. Quem já trabalhou com Docker sabe que não temos como mapear uma mesma porta no host para vários containers em Docker. Não dá. É uma limitação. É uma relação de 1 para 1, em que uma porta do host apenas pode ser mapeada para uma porta num container. E isto, mesmo num contexto fora do Docker, também é válido. Nós só podemos ter um serviço no nosso computador local, mapear para uma porta, utilizar uma porta. Se tentarmos ter mais do que um serviço, vamos ter um conflito no sistema. Portanto, um dos limites que um developer atinge muito rapidamente a servir vários projetos, por exemplo, projetos web, é a complexidade de gerir este mapeamento de portas. Ou seja, podemos ter um projeto a ser servido em localhost numa porta 8080, outro na porta 8081 e por aí em diante. Mas estar atento a isso por si só já é complexo e aberto a erros e algumas frustrações. Para além disso, todos nós gostamos de utilizar TLDs de desenvolvimento, certo? Poder aceder a links como projeto de exemplo.test ou .development ou .local, cada um de nós tem a sua preferência, ninguém está aqui a julgar, mas por defeito isso não é uma possibilidade, a não ser que andemos a mexer com ficheiros host do sistema, manualmente mapear cada domínio de desenvolvimento para o IP do localhost. Será que temos uma forma simplista de atingir aquilo que conseguimos fazer com os scripts, mas virado para este problema de servir vários projetos localmente? Ou seja, temos alguma forma de rapidamente rotear, mapear e servir vários projetos sem andar a mexer com configurações locais de network ou do host? A resposta é 100% sim. Esta é a lista de sistemas que são necessários para fazer tudo funcionar. Temos um serviço de resolução de nomes, um Edge Router e a aplicação que queremos efetivamente servir. Na parte de resolução de nomes, se estivermos em Windows, pelo menos até à data em que estamos a fazer esta apresentação,
não temos uma forma muito funcional de configurar que todos os pedidos a TLDs terminados em, por exemplo, .test ou .development ou .local, que devem resolver para um IP local, okay? Para o 127.0.0.1. Pelo que estamos encalhados neste sistema, Windows, em manualmente ter que inserir esses registros no ficheiro de host. No entanto, se tivermos em sistemas Unix, tipo macOS ou Linux, podemos usar um software chamado DNS Mask. Esse sistema permite-nos configurar que TLDs de desenvolvimento, independentemente de qual é que escolhemos, resolvam para o host local de forma automática. Todos os outros continuam a funcionar. Logo, não perdemos acesso a TLDs oficiais como .coms, .orgs, .app, .dev, todos esses que conhecemos. Assim, se tivermos um domínio, por exemplo, o meu projeto maravilhoso .test, este vai ser imediatamente direcionado para o host, sem precisarmos de mexer em qualquer tipo de configuração específica na nossa máquina local. Isso, ao acontecer, pode ser apanhado por um Edge Router como tráfego. A única função deste software, que funciona em um container Docker, é receber todos os pedidos ao host local e reencaminhar para o container correto que existe na nossa infraestrutura. Aqui podem ver que ele tem a capacidade de rotear pedidos que venham de domínios ou subdomínios ou até para partes específicas da infraestrutura. Mas como é que isto funciona mesmo? Traffic baseia-se em algo que chamam de configuração dinâmica. É um termo adocicado para dizerem que o container de tráfego liga-se ao socket de Docker e a partir de eventos que o Docker Engine emite, perceber que novos containers entraram em ação, que containers é que foram removidos, que containers é que sofreram algum tipo de modificação nas suas configurações. E dinamicamente vai interpretar uma das propriedades que é possível adicionar a cada container, que são as labels, que estão associadas. Se encontrar labels que seguem uma estrutura própria, Traffic começa a reencaminhar pedidos para esses containers. Como podem ver no ecrã, um exemplo de tal configuração por labels. E podemos interpretar que quando existe um pedido HTTPS para o host com o nome api.laravel.pt, o Traffic tem que reencaminhar o pedido para esse container, que depois irá tratar de processar e retornar a resposta apropriada. Traffic é uma tool excepcionalmente poderosa e remove as preocupações anteriormente levantadas, como é o caso do mapeamento de portas. Isto porque Traffic é o único serviço que fica com as portas mapeadas, por exemplo, a porta 80 e a porta 443, para poder receber o pedido que foi resolvido para o host local. Internamente, o pedido depois é encaminhado para o container correto e pela porta que este container está a expor. Mas Traffic pode fazer muito mais do que apenas rotear pedidos. Consegue negociar ligações encriptadas com TLS, gerir pedidos e outros protocolos, como o UDP, e até contém suporte nativo para sistemas de observação, monitorização e métricas. Eu recomendo vivamente a darem uma olhada no site traffic.io e a verem todo o potencial que este projeto fornece. Com esta última peça no puzzle, conseguimos atingir a mesma descomplicação que temos com a execução de scripts, mas aplicada a servir vários projetos. Resumindo, nós temos o container de tráfego que está mapeado para as portas, por exemplo, 80 e 443. A partir do momento em que temos os nossos TLDs de desenvolvimento a mandarem e a resolverem pedidos para o 127.0.0.1, que é o IP local, Traffic vai apanhar esse pedido, okay? Porque, por exemplo, está a fazer um pedido à porta 80, portanto, o Traffic vai receber esse pedido, vai tentar ver qual era o host que a gente inseriu efetivamente no nosso navegador, como o exemplo dado, se inserirmos api.laravel.test, okay? Ou .development, ou .local, independentemente do TLD de desenvolvimento que a gente escolha, o nosso sistema vai resolver para o localhost, Traffic apanha isso, vai ler as labels, ok? E através da configuração dinâmica vai reencaminhar esse pedido para o container correto. Bom, obrigado por toda a vossa atenção. Infelizmente esta talk é de 30 minutos, portanto não dá para entrar em demasiados detalhes sobre as tecnologias apresentadas, mas eu espero que tenham ficado com uma clara
perspectiva de como podemos trazer todo o poder de Docker para o nosso desenvolvimento local. No entanto, se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade ou quiserem discutir um pouco mais, podem contactar-me pelo Twitter, as minhas DMs estão sempre abertas. Deem uma olhada também no meu blog, tenho alguns artigos a falar sobre isto e outras dificuldades e abordagens interessantes em engenharia, em infraestrutura e desenvolvimento de sistemas. Fiquem bem, mantenham-se seguros. Muito obrigado.